8. Eu quero ler só o versículo de número 26 e 27. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as moedas e as cadeias, e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, afora as coleiras que os cabelos traziam no pescoço. E fez Gideão disso um éfode, ou uma estola sacerdotal, e pô-lo na cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Somente esse texto. Irmãos, o que eu acho fantástico na Bíblia Sagrada é que a Bíblia Sagrada ela exalta os homens de Deus, relatando as suas grandes conquistas, Davi, Gideão, Salomão, mas a Bíblia também ela não omite os fracassos e os pecados que esses grandes homens de Deus também cometeram. O mesmo Davi, que derrubou o gigante, onde a Bíblia exalta os seus feitos, a Bíblia também registra quando ele também caiu em adultério. E ela não só registra que ele caiu em adultério, mas também ela fala, o autor descreve em pormenores o erro que Davi cometeu. O mesmo Moisés, o libertador, aquele homem que falava face a face com Deus, a Bíblia também registra que ele foi um assassino. Ou seja, a Bíblia Sagrada ela descreve as grandezas dos homens de Deus, mas ela também deixa evidente, de uma maneira clara, que esses grandes homens de Deus também erraram e falharam. E um desses homens é Gideão. Nós falamos aqui sobre Gideão, um homem de coragem, um homem intrépido, um homem que era inconformado com a condição de ser escravizado pelos midianitas, um homem que ouviu a voz de Deus e buscou orientação para diante de Deus, o que deveria realmente fazer. Mas depois da grande vitória que Gideão teve e que levou os soldados que o acompanharam a derrotar os midianitas, nós vamos encontrar uma falha desse homem. E que falha é essa? Depois que o exército midianita foi completamente arrasado e destruído, os israelitas se reuniram com Gideão e disseram assim: Gideão, nós gostaríamos que você fosse o nosso líder, que você fosse o nosso cabeça, que você dominasse sobre nós. E não somente você, mas os seus descendentes, os seus filhos. E Gideão disse: não, eu não quero ser líder sobre vocês, eu não quero ser juiz sobre vocês, eu não quero dominar sobre vocês, não quero isso. E então Gideão disse: eu só quero uma coisa de vocês, eu quero que vocês me tragam dos despojos. Que despojos são esses? Os soldados midianitas, quando vieram lutar contra Gideão, quando eles acamparam, no acampamento tinha ouro, prata, os camelos dos midianitas vinham trazendo até mesmo riquezas. Então Gideão disse: eu quero que vocês tragam essas riquezas para mim. Os homens, quando ouviram esse pedido de Gideão, nenhum deles questionou. Pelo contrário, eles trouxeram muita coisa para Gideão. E o que Gideão fez? Ele pegou tudo aquilo que o povo trouxe e fez uma estola sacerdotal, um éfode. O éfode era uma estola, uma roupa sacerdotal. Ele pegou essa roupa sacerdotal e ele colocou na sua cidade, que era a cidade de Ofra. Lá naquela mesma cidade que o anjo encontrou com ele debaixo de um carvalho. Naquela cidade, ele colocou essa estola sacerdotal. E a Bíblia diz assim que todo Israel se prostituiu diante dessa estola sacerdotal. Porque essa estola sacerdotal foi motivo para idolatria. Os irmãos estão me entendendo? Esse homem que começou tão bem obedecendo ao Senhor, esse homem que começou tão bem recebendo a visita de um anjo, esse homem a quem Deus usou para realizar um grande feito, uma grande libertação, o povo de Israel que viveu durante 40 anos oprimido pelos midianitas, a partir do momento que esse homem ouve a voz de Deus, somente com 300 homens, ele enfrenta um grande exército inimigo, mais ou menos 135 homens, e este homem, Gideão, com 300 homens, não portando espada, mas sim cântaros, jarros e trombetas, conseguiu uma grande vitória,
um milagre extraordinário da parte do Senhor. Mas depois que ele conseguiu a sua vitória, então ele acaba cometendo um delito, um pecado. Ele acaba levando o povo à idolatria. Ele, que havia destruído imagens na casa do seu pai, agora ele faz uma escola sacerdotal. E o povo vai se prostituir diante dessa escola sacerdotal. Irmãos, o que eu quero comentar com os irmãos nessa noite é que Gideão nos dá um exemplo. E qual é o exemplo? O importante não é como você começa, mas é como você termina. Muitos homens de Deus começaram bem. Porque o começo, quando nós começamos a caminhada, é de forma eufórica, motivados, cheios de amor. Mas com o passar do tempo, quantos homens de Deus acabam perdendo a motivação, acabam perdendo a visão espiritual, acabam se caindo para um lado completamente contrário àquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Meu amado irmão, é importante que eu e você nunca venhamos perder a visão espiritual. Nunca venhamos nos desviar do propósito, do projeto que Deus tem para a nossa vida. Nós não podemos nos iludir com as conquistas. Nós não podemos nos iludir com as bênçãos que nós temos. Pelo contrário, não importa quantos anos você está na igreja. Não importa o que você já fez na igreja, seja liderando o departamento, seja pregando, seja cuidando de alguma área na igreja, você não pode, de forma alguma, deixar de vigiar e de se manter humilde e fiel ao Senhor, teu Deus. Não permita que as coisas venham sobre você a ponto de você acabar se desviando do Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia descreve um homem chamado Paulo. E no capítulo 12 de 2 Coríntios, diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Muitos teólogos debruçam para saber o que é esse espinho na carne. Alguns dizem que é uma enfermidade nos olhos, outros dizem que foi malária. Alguns afirmam que realmente era um demônio que se apresentava diante do apóstolo Paulo. Mas independente do que seja esse espinho na carne, o propósito desse espinho na carne de Paulo é o que é o mais importante. Porque Paulo diz assim: foi-me dado um espinho para que eu não me gloriasse. Ou seja, para que ele não ficasse soberbo, altivo. Para que ele não se enchesse de orgulho e se afastasse do Senhor Deus. Porque Paulo era um homem que Deus usava de forma extraordinária, curando enfermos, expulsando demônios, ganhando almas para Jesus. As visões e revelações que ele teve foram algo extraordinário. E ele poderia ter se orgulhado dessa forma, de tudo aquilo que ele vivia, e achar que tudo que ele fez era graças a ele mesmo. E no versículo 9 a Bíblia diz assim, que Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Deus disse para Paulo o seguinte: Paulo, eu não vou tirar esse espinho na carne, porque eu não quero que você se desvie. Eu não quero que você se perca. Eu não quero que você, aleluia, se desvie do propósito que eu coloquei para você. Tanto é que em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando ele está finalizando o seu ministério, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a... Ele começou e terminou o ministério que Deus o havia me dado. Diferente dos outros homens, como Gideão, o próprio Salomão, que começa o seu ministério fiel a Deus, buscando orientação que o seu pai mandou ele buscar, mas quando ele se tornou rico, poderoso, ele quebrou o mandamento, trouxe idolatria para o reino e fez aquilo que Deus não queria que ele fizesse. Os irmãos estão me entendendo? Gideão é um exemplo para mim e para você. Não importa as vitórias que você teve, não importa quem você já foi, o importante é você se manter fiel ao Senhor teu Deus. Porque diariamente, situações acontecem em nossa vida para nos desviar do foco, para nos fazer perder a linha. Quando Jesus prega o seu sermão escatológico, ele diz o seguinte: que muitos dos escolhidos se desviariam.
Você se lembra? Por causa de muitos, ele abreviaria os tempos. E por que ele abreviaria os tempos? Para que muitos não se desviassem. Muitas pessoas começam bem, mas no meio da caminhada, acaba se iludindo, acaba se desviando, acaba fazendo coisas erradas. Eu não sei se você conhece, eu conheço muitas pessoas que eram grandes pregadores, líderes de departamento, homens e mulheres que faziam realmente a diferença na casa do Senhor. Mas em determinado momento, alguma coisa aconteceu e eles acabaram se afastando da igreja. Acabaram pegando um rumo completamente contrário. E às vezes eu olho para essas pessoas e nem consigo acreditar que aquele homem, que aquela mulher está na condição que ele está hoje. Por quê? Porque se iludiu com a grandeza. Eu me lembro uma vez que eu estava pastoreando nessa igreja, isso foi em 2010, nós tínhamos um jovem que tocava aqui, que é uma bênção, e um dia esse jovem chegou para mim e falou que o grupo Louvor só existia por causa dele, que a música só acontecia por causa dele, que ele era responsável por tudo aqui na igreja. Dias depois ele acabou saindo da igreja, hoje ele está afastado, desviado, abandonou família, abandonou esposa, foi embora e a igreja continuou de pé. Que, meu amado irmão, entenda uma coisa. Eu e você não podemos nos deixar iludir por aquilo que nós já alcançamos ou conquistamos. Devemos continuar sendo humildes e submissos à palavra de Deus. Gideão é um exemplo de alguém que começa bem e que não termina bem. Semelhante a ele, tem outras pessoas. Semelhante a ele, há outros homens de Deus que no meio do caminho fizeram coisas que desagradaram a Deus. Os irmãos estão me entendendo? Eu e você, vou repetir novamente essa frase para que isso fique marcado na sua mente. O importante não é como você começa, mas é como você termina. Alguém disse que a nossa vida cristã não é um tiro curto, mas é uma maratona. O que é uma maratona? É uma corrida longa. Ou seja, eu não sei quanto tempo você vai viver aqui nessa terra. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha por volta de 16, 17 anos. Só no Evangelho eu já tenho mais de 20, quase 25 anos no Evangelho. E eu não estou nem na metade da minha caminhada com Cristo. Porque eu ainda desejo viver muito nessa terra, aleluia, fazendo muito a obra do Senhor ainda. Os irmãos estão entendendo? É claro que a minha esperança é a volta de Cristo. É claro que eu aguardo o retorno triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas enquanto Ele não vem, eu preciso me manter fiel ao Senhor. E essa fidelidade, ela não é, aleluia, não é do passado, ela é do presente e ela é do porvir. Gideão, o homem chegou para ele, os homens chegaram para ele e disse para ele: Gideão, reine sobre nós, seja o nosso líder. E ele não aceitou liderar o povo, mas ele pediu para o povo ouro, materiais preciosos. E desses materiais preciosos, ele fez um éfode. Os irmãos se lembram quando Moisés subiu ao monte e fica com o Senhor por 40 dias lá no monte? O povo chegou para Arão e disse: Arão, Moisés deve ter morrido lá. Faça um Deus para nós. E o que Arão pediu? Pendentes. O que são pendentes? Brincos, colares, pulseiras. Derreteu isso tudo e fez um bezerro de ouro. Enquanto Moisés está falando com o Pai, recebendo do Pai os 10 mandamentos, a tábua da lei, o povo está lá embaixo se corrompendo. Esse mesmo povo tinha sido arrancado com mão forte pelo Senhor dos exércitos. Esse mesmo povo havia passado pelo mar a pés enxutos, o mar vermelho se abriu e eles passaram a pés enxutos. Esse mesmo povo tinha visto coisas extraordinárias acontecerem lá no Egito pela mão de Moisés, as 10 pragas, e eles foram poupados. Mas um pouco que o seu líder se ausentou, eles se corromperam. Um pouco que o seu líder se afastou, eles não mantiveram a mesma fidelidade. Tem pessoas que para ser crente precisa de ter um referencial. Tem pessoas que para ser fiel precisa de ter um referencial. E um dia que esse referencial se afasta, se desvia ou morre, eles também acabam se desviando, se afastando, porque eles não têm uma experiência real e viva com Deus. Os irmãos estão me entendendo? Há um homem na Bíblia chamado Joás.
Esse Joás, os seus pais foram mortos e um sacerdote chamado Joiada. Os irmãos estão me entendendo? Digam amém. Joiada protegeu ele, cuidou dele, e quando ele tinha 8 anos, Joiada colocou Joás como rei de Judá. E enquanto Joiada, o sacerdote, esteve vivo, Joás foi fiel, serviu a Deus, reinou de forma humilde, de forma fiel. Mas o dia que Joiada morre, Joás perdeu a sua referência. E os últimos anos dele foi desviados. Ele se desviou do Senhor. Fez aquilo que abominava a Deus. Porque o referencial de fidelidade dele era o sacerdote. O dia que o sacerdote morreu, ele acabou se desviando. Irmãos, vou repetir novamente. O importante não é como nós começamos, mas o importante é quando nós vamos terminar. Muita gente começa bem e no meio do caminho se perde. Muita gente começa bem e vive muitos anos na igreja e no final da vida acaba se perdendo. A salvação ela é diária, é constante. Gideão realizou um grande feito, mas no final levou o povo à idolatria, a se prostituir diante daquele éfode. Os irmãos estão me entendendo? Você está me compreendendo? Vou repetir novamente, o importante não é como você começa. O autor de Abacuque diz na sua oração, ele fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por que aviva a tua obra no meio dos anos? Porque o meio dos anos é quando nós enfrentamos obstáculos. Como eu disse para você, nós não estamos em uma corrida de tiro curto. Nós estamos em uma maratona. Muita gente começa bem, orando, jejuando, frequentando a igreja, lendo a Bíblia. Eu estava pregando, conversando com o irmão, acho que foi eu não lembro onde eu estava comentando, que hoje tem 2 tipos de pessoas na igreja. Não hoje, né? Mas existem 2 tipos de pessoas na igreja. Tem aquela pessoa na igreja que é semelhante àquela oração do livro de Provérbios: Senhor, não lhe peço nem a riqueza nem a pobreza, para que, tendo minha mudança, eu venha me desviar, e me faltando, eu venha murmurar e reclamar contra o Senhor. Tem gente na igreja que, enquanto ele não tem, ele está dentro da igreja, ele não tem emprego, ele está na igreja, ele não tem casa própria, ele está na igreja, ele não tem carro, ele está firme, ele ora, ele jejua, ele frequenta a igreja constantemente. Mas aí Deus abre uma porta para ele, ele começa a trabalhar, começa a ter dinheiro, começa a ter os seus bens materiais, e aos poucos ele começa a deixar de frequentar os cultos. Não vem na terça, não vem na quinta, às vezes começa a vir uma vez por semana, depois de 15 em 15 dias, daqui a pouco essa pessoa já não está mais na igreja. Outros estão na igreja enquanto eles têm, enquanto estão casados, enquanto têm emprego, enquanto têm saúde, mas o dia que a adversidade chega lá, essa pessoa se desmotiva, se desinteressa por Deus e acaba se afastando do Evangelho. Meu amado irmão, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 35, ele fala: o que nos separará do amor de Cristo? O que nos separará do amor de Cristo? Esse homem, ele começa bem. Esse homem leva Israel a uma grande vitória, a uma grande conquista. Mas depois que Israel agora está em paz, ele é o responsável por pegar pingentes, pendentes, ouro e fazer uma escola sacerdotal e levar o povo à idolatria. Gideão é o nome que nós sempre nos lembramos, né? O homem que o anjo encontrou com ele. O homem a quem o anjo disse: varão valoroso. Nós sempre nos lembramos dos 300 que Gideão liderou no campo de batalha. Nós sempre nos lembramos de Gideão, o homem a quem Deus usou para realizar uma grande feita, uma grande libertação. Mas poucos falam desse erro crucial da vida de Gideão. Poucos colocam o dedo na ferida. Poucos param para ler esse texto e entender que esse homem, quando ele traz o povo à pacificação, ele é o responsável por levar o povo à idolatria. O texto diz assim, o versículo número 23, né? Versículo número 27. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Versículo número 27 do capítulo 8 de Juízes.
e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. E a sua casa. E a sua casa. Vou repetir novamente. E a sua. Irmãos, o povo de Israel chegou em Gideão e falou: Gideão, você domina sobre nós, seja o nosso líder. Você e os teus filhos. Gideão disse: eu não vou liderar e os meus filhos também não. Ele comete esse problema, essa questão de fazer esse erro dessa escola sacerdotal e o povo cair em idolatria. O capítulo 9 de Juízes é um capítulo extremamente traumático. Por que é um capítulo traumático? Porque um dos filhos de Gideão, chamado Abimeleque, ele matou 70 dos seus irmãos. E por quê que ele fez isso? Porque o seu pai lá atrás, trouxe o pecado para a sua casa. E o versículo número 27 termina dizendo: e foi por tropeço a ele e aos seus filhos. Queridos, eu e você não somos responsáveis somente pela nossa vida, pela nossa fé, mas pela fé da nossa casa, da nossa família. Os irmãos estão entendendo? Existem pessoas aqui que são espelhos dentro da sua casa. Enquanto você está de pé, outros podem não estar de pé, mas eles olham para você e encontram forças em você. Mas o dia que você se afastar e se desviar, essas pessoas também se afastarão e se desviarão. Você se lembra de Joiada? O homem que, enquanto estava vivo, o rei Joás era fiel, mas o dia que ele morre, todo Joás se desvia e se afasta dos caminhos do Senhor? Vou repetir novamente: o importante, meu amado irmão, é você se manter firme e fiel ao Senhor todos os dias, todos os anos, até o dia que você for recolhido ao Senhor dos Exércitos. Muitos começam bem, mas no meio se perdem e no final acaba se desviando. Cuidado. Os irmãos estão me entendendo? Cuidado. Você se lembra da comitiva de Jesus? Jesus escolhe quantos homens? Quantos? 12. Jesus escolheu 12 homens. Durante 3 anos, Jesus esteve com esses homens aonde eles estavam. Esses homens receberam da parte de Jesus autoridade. Esses homens expulsaram demônios em nome de Jesus, curaram enfermidades em nome de Jesus. No momento em que Jesus os envia a pregar o Evangelho, quando eles voltaram tão eufóricos, tão alegres, porque os demônios se sujeitavam, que o próprio Jesus disse para eles: não se alegrem porque os demônios se sujeitam, se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da... Mas dentre eles tinha um homem, que se chama Judas, que todos nós conhecemos a história dele. Que no 3º ano do ministério de Jesus, nos últimos dias de Jesus, ele vende a Jesus. Judas, como os demais, também viram paralíticos andarem, mudo falar, cego ver. Judas, como os outros, receberam autoridade e poder, mas não mantiveram a chama acesa. Mas não manteve a chama acesa. Ele acabou se desviando nos últimos dias. Meu amado irmão, quantos homens e mulheres de Deus começam bem, pregando, evangelizando, liderando departamento, sendo fiel na igreja, frequentando os cultos regularmente. Com o passar do tempo, alguns acreditam que amadurece, perde o fervor, perde o frescor espiritual, perde aquela motivação, já não vem com frequência à igreja, já não ora com frequência. Eu já contei aqui na igreja um testemunho que eu ouvi do meu pastor. Ele disse que em uma igreja tinha um jovem que havia acabado de aceitar Jesus, foi batizado com o Espírito Santo. Então aquele jovem, no meio do culto, ele pulava, ele gritava, ele falava em línguas estranhas, ele batia palma, ele sapateava. E nessa mesma igreja tinha um ancião, cabelos brancos, sentado no culto da igreja. E aquele ancião, sempre calado, se incomodava tanto com aquele moleque que gritava, que pulava, que fazia barulho na nave da igreja, que um dia, aquele ancião desceu do culto quando o pastor deu a bênção apostólica, chamou aquele jovem e disse: jovem, um dia eu fui como você,
também pulava, batia palmo, gritava, mas eu amadureci. E eu vi que não tem necessidade disso dentro da igreja. Aí aquele jovem disse: o dia que eu ficar igual ao Senhor, eu aceito a Jesus de novo. Porque tem muita gente que precisa aceitar Jesus novamente. Amém? Se coloque de pé neste momento. Eu quero orar com você neste momento. Irmãos, vou repetir esse novamente.